ele é dono de um dos sobrenomes mais pesados no cenário político e histórico do Brasil. Conhecido oficialmente como Ney Robson Suassuna, é natural de Campina Grande, na Paraíba, nascido em 11 de outubro de 1941, filho de Raimundo Suassuna e Alice Leite Suassuna. Empresário, pintor, escritor, político, e foi ministro da Integração Nacional do Governo FHC e senador pela Paraíba por alguns mandatos. Hoje, o Jornal DR1 tem a honra de receber aqui nos seus estúdios, nas suas instalações, o senador Ney Suassuna. Obrigado por atender o convite do jornal, vir até a nossa redação. Nessa tarde está aqui conosco. Vamos falar um pouco sobre a vida do senador, política, artes, escritor, educador, tudo que passe pela vida desse homem que hoje está aqui com a gente, 81 anos, um exemplo para todos nós mais novos aqui. Perdão, 82. 82 anos. Porque então, quando você passa o primeiro dia do ano após o aniversário, já conta a idade. Então, diferente de mulher que bota para baixo, a gente bota aumenta. Pra frente. Então tá aí, 82 anos, a gente vai aqui conversar um pouco sobre toda essa vida, toda essa biografia. Senador, mais uma vez, agradeço. E para começo de conversa, empresário, escritor, pintor, por 42 anos, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Como é que dá para conciliar toda essa vida ainda com o ramo político? No ramo político, eu só entrei depois que eu tinha feito um grupo de faculdades, desde Bagé, no Rio Grande do Sul, até a Paraíba. Eu, por exemplo, eu queria ter sido, quando jovem, eu queria ter sido médico. Como eu não consegui ser, porque a faculdade de medicina era no outro estado, e meu pai, nós éramos 10 filhos, mas meu pai foi uma figura assim que eu nunca conheci ninguém parecido. Ele trouxe 22 sobrinhos para estudar, porque nós fomos muito poderosos na Paraíba, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, mas com a Revolução de 30, nós perdemos tudo, porque um primo nosso matou João Pessoa e nós tivemos as casas invadidas, perdemos os empregos públicos, queimaram os nossos armazéns, foi um Deus nos acuda. E todo mundo correu para as fazendas. Então, o meu pai dizia, a gente só vai poder voltar a ser gente quando todo mundo estiver formado. Então, até hoje, nós fazemos essa ajuda que ele começou fazendo. Você não imagina o que é uma casa com 10 filhos e 22 sobrinhos. Mas foi assim que eu me criei e foi assim que eu aprendi que nós temos que ajudar os próximos, principalmente os da nossa família. Mas nós fazemos, até hoje, eu também mantenho um bocado de gente na universidade gratuita, de forma gratuita, e foi assim que eu comecei. Depois fiz concurso para a Federal, trabalhei com o Roberto Campos, que diga, no planejamento da reforma administrativa. Depois, quando vim para o Sul, para ser oficial de gabinete de Faria Lima, que era o prefeito de São Paulo. Enfim, foi nessa correria toda que eu comecei a ver que a gente não pode ter nem um dia sem um trabalho forte e sem objetivo. Trabalhos, objetivos, e o senhor, no decorrer da fala, cita bastante, mesmo que nas entrelinhas, a educação. Essa é prioritária, tem que ter. Seu pai com 10 filhos, 22 sobrinhos, imagino que tenha sido bem rígido nessa questão de educação, não só no dia a dia, mas também educação de instrução, né? De estudo, de buscar os objetivos, buscar essa vida melhor nesse trabalho. Os que queriam estudar, ele continuava. Os que não queriam, ele dizia, não, abre um lugar para outro. Mas assim mesmo ele formou muita gente. Hoje nós somos 4.500 Suassuna aproximadamente, e dentro desses 4.500 nós temos 200 e tantos médicos, nós temos quase 1.000 advogados e professores. Enfim, é uma família que hoje voltou a ter força porque todo mundo se formou, ou quase todo mundo se formou. Eu mesmo, nesse momento, eu estou pagando 22 faculdades para outras pessoas ou outras pessoas que não têm condição de estudar. Que bacana, né? A gente, infelizmente, passa por um momento pós-pandemia no Brasil em que a educação foi muito renegada, né? A gente vê o ensino público falhando, muitas vezes o ensino particular também deixando algumas falhas com questão de material, questão de profissional. Se eu ver o Brasil chegando talvez num nível das grandes potências, um nível escolar como os Estados Unidos têm, como alguns países da Europa têm, que é quase a excelência? A Finlândia, a Coreia do Sul, são países que servem de exemplo.
para o mundo. Nos Estados Unidos, eu discordo um pouco do ensino básico. Sim. Porque você pode botar matéria, violão, arco e flecha e tal, mas quando chega na universidade, eu passei por 2 universidades americanas, não fazendo o curso todo, mas fazendo cursos nelas. Olha, não é mole. Lhe dão por semana 5 livros para ler. É uma virada de chave boa. É uma virada, é uma dureza, olha, não é uma brincadeira. Isso faz o que se perdeu no secundário, o que equipara ao antigo secundário, no superior você sofre. Você é obrigado a estudar mesmo. Isso é que faz a potência de um Estados Unidos, de uma Coreia, de uma Finlândia. Não, os outros países seguem, mas não tanto quanto esses 3 que eu estou Não citando. tem essa excelência em conseguir, de fato, executar o planejamento. Exatamente. E a gente passa pelo senhor que tem essa veia educacional, né? Foi professor da UFRJ por 42 anos, falou aqui que fez o concurso. Também é escritor, pintor, e a gente entra junto da educação no ramo cultural, no ramo artístico, né? A gente tem aí que o senhor está para concorrer à cadeira número 5 na ABL, Academia Brasileira de Letras, também na Academia Brasileira de Belas Artes, a BBA. Na BBA eu já entrei. Sim. Já vou tomar posse em novembro. Então, em novembro estamos a posse Na de administração, eu sou a cadeira 3, eu ocupo a cadeira 3, porque eu fui precursor do curso de administração. Fui do Conselho Federal de Administração, fui um lutador pelo surgimento dessa divisão da economia. Porque aí, assim, a engenharia dividiu a parte da economia, a economia dividiu uma parte para a administração, e hoje temos inúmeros outros cursos superiores que são já derivados dessas profissões. Pois bem, eu tive que me virar muito para, com pouco dinheiro, morando numa cidade diferente. Eu fui para São Paulo. Não gostei de São Paulo porque o povo é muito fechado. O povo todo sisudo, era diferente da Paraíba. Vim para o Rio de Janeiro e fiquei encantado. Como os cariocas são afáveis, são amigos. E aí eu fui ficando por aqui e fiquei aqui. Fiz concurso para a Federal, fiz concurso para o Ministério da Planejamento. Foi quando eu trabalhei com o Roberto Campos. E comecei em outras escolas. Eu fui da Fundação Arthur Vargas, fui de várias, muitas, inclusive militares. Só que eu nunca fui case, e eu dou esse conselho para qualquer um, nunca fiquei esperando. Por que nunca fiquei esperando? Se você der uma olhada, eu, por exemplo, descobri que estava saindo uma coisa chamada PERT, Program Evaluation and Review Technique. Então, dois tipos de sequência, onde você vai dizendo, eu vou fazer isso, depois isso, e sequenciando, inclusive, no tempo e no custo, que saiu também custo. Eu peguei um livro, um dos primeiros, li todo, fiz todos os exercícios e resolvi ser professor disso também. Fui chamado pela Petrobras para dar aula para os engenheiros, eu ainda estava terminando economia, já tinha formado em administração. E já estava ensinando para os engenheiros da Petrobras coisas que eles não tinham tomado conhecimento ainda. Então a gente tem que procurar ser um criador, uma pessoa que esteja na frente. E foi assim a minha vida toda. Aí você diz, então, por que você pinta? Eu pinto porque quando eu era pequeno, uma tia minha muito velhinha estava me mostrando as coisas que ela recebeu de um primo dela. Quem era o primo? Nada mais, nada menos do que o autor da Grito de Ipiranga. Está lá. Então, eu fiquei Pedro Américo. Eu fiquei encantado com aquilo e ela me deu um trabalho dele em cerâmica, muito bonitinho, um pratinho pequeno. E eu disse, se ele pode fazer, se ele é primo dela, tem um pouco de sangue meu, tem um pouco de sangue dele, aliás, porque ele era muito mais velho. Por que eu não posso fazer? Aí comecei a fazer meus garranchos e comecei a pintar e comecei a fazer isso e aquilo outro. Por isso, a pintura serviu para mim muito. Por quê? Porque meu pai era professor
Eu também fui professor na mesma escola que ele, de desenho, e as freiras me chamaram e disseram: nós estamos precisando de um professor de técnicas de pintura para o curso de mães. Olha, eu digo, a senhora acabou de achar. Aí eu disse: você sabia tudo? Não. Fui para a biblioteca, peguei livro, estudei e fui lá. Quando vim para o Rio de Janeiro, eu procurei o Sacré-Cœur de Maria aqui, que eu tinha uma folha mostrando que eu tinha sido um bom professor, tinha feito isso, tinha feito aquilo. As freiras também me contrataram. E eu passei a ensinar técnicas de pintura e tal, e assim começou. E assim começou o caminho. Assim começou. Não foi um tempo fácil. Tinha dia que eu não tinha o dinheiro para pegar o ônibus do Rio, aqui no Rio, de Copacabana para cá, ou daqui para Copacabana. O estudante, eu tinha dia de não ter uns 20 centavos para comer ali no restaurante, que hoje é apenas uma passagem, né, de frente ali, o Santos Dumont. Com a morte do estudante, tiraram e fizeram, mesmo assim ficou chamada ali a coisa do estudante, né? Resultado, eu sei o que é a dificuldade, mas eu não abri, não deixei que isso me fraquejasse. Então foi assim que eu comecei pintando. E foi assim também que eu comecei a escrever. Porque eu vi meu pai escrevendo livros, porque eu vi a Ariane escrevendo livros, porque eu vi toda a minha família escrevendo livros, eu não podia deixar de escrever. Claro que eu tinha que, porque a vida é assim. Você nasce, você sabe fazer xixi, você sabe mamar, você sabe fazer cocô e sabe chorar. Pouco tempo depois você está na faculdade, está andando. Aí você vai para uma creche. Depois da creche você vai para um infantil. Depois você vai fazer o antigo ginásio. Depois você vai fazer o antigo colegial. Aí tem que descobrir qual é a profissão que você vai seguir. Vou fazer qual? Não perca um tempo querendo profissão que é só bonitinha, mas que não vai dar para você sustentar a família, ter casa, ter carro e tudo mais. Eu sempre penso nisso. Se eu pegar isso aqui e soltar essa caneta, isso já é passado. Se meu relógio fizer tique, tac, o tique já é passado. Então você não tem que ficar pensando no presente tanto. Tem que pensar no que você aprendeu no passado e programar o seu futuro. Então eu comecei também a fazer o mesmo. Por quê? Porque a pior fase é a fase da velhice. Nós nascemos para morrer com 32 anos. Por volta disso. Um cavalo com 25, um cachorro com 17. Cada animal tinha sua duração. Mas nós temos um cérebro. Esse cérebro fez a gente ter vacina, tomar água pura, não poluída, fazer agricultura, fazer pecuária, quer dizer, em vez de sair catando, caçando, a gente trouxe a comida para perto. Isso tudo aumentou. Eu já estou com 82. Devo morrer lá pelos 93, que foi quando morreu meu pai e meu avô. Quando eu nasci, a média do Brasil era por volta de 45 anos. Agora já está em 70, quase. Por volta de 70. E eu estou com 82. Na verdade, 81 vai fazer 82 ainda. Mas é o que eu digo. Não se acanhe, mas não perca um tempo. Eu lembro que na minha turma, todo mundo dizia assim: ô Ney, você é um chato. Você não vai ao aniversário, você não vai para a praia, você não vai... Eu digo, mas eu estou estudando. Eu fiz economia, administração, pedagogia, fiz pós-graduação, fiz escola superior de guerra. Não dava tempo. Arrumei emprego, fui para o exterior aprender mais alguma coisa. Não perca o seu tempo. Não fique nesse negócio, não, minha namoradinha é para depois. Primeiro se forma. Primeiro junte dinheiro, porque na velhice você vai precisar do dinheiro para a saúde, para ajudar os filhos, para ajudar os netos e principalmente ter uma vida boa. Essa foi a minha filosofia. E eu estou falando aqui para dar um conselho para quem queira. Claro. Para quem queira. Não é fácil. Eu digo a você, não é fácil. E é uma coisa engraçada, porque na família, quando alguém faz isso e progride, todo mundo acha que ele tem a obrigação de ajudar todos os outros. E muitos acham que também foi muito fácil, né? Achando que foi fácil. Não, acha que tem sorte. Esse fulano tem muita sorte. Imagina, ele fez isso, ele fez aquilo.
ele ganhou isso, ele ganhou aquilo. Ganhou não. Tudo foi suado. Atrás. Tudo foi suado. Eu estou concorrendo, agora depois dos 70, estou com 82, estou concorrendo no Bienal do livro aqui, Bienal do Livro em São Paulo, e o Bienal do Livro logo após ali, a Angra dos Reis, como é Paraty. a Paraty. E esse é um. 2, estou com 8 livros meus concorrendo prêmios. Agora, veja só, o cara diz, não, porque escrevi um livro. Tem alguma ciência. Qual ciência? O livro é como gente, tem que ter registro. Se não tiver registro, se você não fizer a marcação dele na Biblioteca Nacional, ele não existe. Ele só existe depois que você registra. Agora, você quer concorrer ao Jabuti, só pode ser os 2 anos antes. Se eu vou ter esse ano, eu só posso um livro que eu tenha feito até 2 anos antes. Se eu for em 3, eu já não posso mais usar. Então você tem que estar atento, porque não adianta você fazer um bocado de livro. Então o que é que eu fiz? Calculei, fiz esses livros que eu disse, imprimi e deixei eles dormindo lá. Agora que chegou na hora, eu comecei a registrar de poucos em poucos. Este ano eu registrei 8. Tem 8 prontos para registrar o ano que vem. Para poder entrar continuamente nas disputas nos concursos. Então, você tem que pensar em cada passo que dá. Se você não olhar para o chão e andar com a cara para cima, você vai pisar num buraco e quebra a perna. Então, tem que prestar atenção. Então, até mesmo para isso, já que eu fiz isso, eu concorri na Academia de Letras. Primeiro, eu fiz a academia, fui membro e sou membro da Academia de Administração. Depois da de Ensino, ou seja, de Educação Internacional. Agora, entrei para a Academia de Belas Artes. E estou concorrendo, sabendo que não é fácil, sabendo que lá estão os melhores cérebros do país, pessoas que estão lutando para ser reconhecidos. Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou falar com cada um. Quarta-feira, eu faço o meu registro. Encerra sexta. Sexta-feira, dia 31, encerra a inscrição. Eu vou fazer na quarta. Na quarta. Então, 2 dias antes. Por quê? Porque eu precisava saber quem é que vai concorrer. Tudo que você for fazer na vida, pense primeiro as consequências, o esforço que vai fazer, o que é que vai poder ganhar, o que é que vai poder perder. Enfim, se você não planejar a sua vida, você não vai chegar em canto nenhum. É como uma pessoa que está andando, empurrando um carrinho no centro da cidade, suado, cansado, e você pergunta, amigo, por que você já passou aqui 3 vezes? Ele diz, porque eu não sei para onde eu quero ir. Quem não sabe para onde quer ir, não vai chegar. Para você saber o que você quer, você tem que saber onde você quer chegar. Então, marque a sua vida, determine os pontos e não fraqueje. Porque se você fraquejar, você não vai chegar em canto nenhum. Às vezes é impossível. Às vezes é difícil. Mas não existe nada fácil. Para você nascer, gastou 9 meses na barriga da mãe. Para você crescer e chegar a ser uma pessoa independente, levou 18 anos. Enfim, tudo tem dificuldades. Tudo demanda tempo também, né, senador? Tempo. Não é da hora para uma hora para outra, do dia para noite. Existe esse negócio, abracadabra e aparece notas de 500 euros. Em quantidade você diz, que bom, ganhei esse. Ganhou de onde? Nada vai sair do nada. Justamente. E nessa caminhada com a educação, o senhor hoje também é presidente do Anglo-Americano Escolas Integradas. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer um dos projetos feito com os alunos na coleta de lixo das areias da praia de Copacabana. Nós tivemos, o jornal esteve presente na conferência global e coletivo de imprensa do Clean Up, falando sobre os números dos projetos de limpeza, e estavam lá. O nome do senhor foi citado, inclusive, pela diretora. E aí
esse trabalho de educação integrada com o meio ambiente, Tem que ser. são coisas muito... Porque parece que muita gente descobriu que o meio ambiente é importante agora, né? Que a gente fala muito de bioeconomia, de sustentabilidade econômica, de economia verde, mas, por exemplo, a escola, né, a qual o senhor preside, já faz esse trabalho formando o indivíduo, formando o cidadão. E dizendo todo dia a todos os alunos que ele, quando joga um fósforo no chão, ele está indo contra a natureza. E se você parar para olhar, esse colégio já tem 100 e tantos anos, 106 anos. Eu estou nesse colégio como presidente há 50 anos. Mas eu também tinha a CESAT, que foi essa que teve 100 faculdades. Eu cheguei à conclusão, como nenhum filho meu, eu tenho 4 filhos, um tem 11 anos, não tem condição de dirigir. Os outros não quiseram entrar nesse ramo, se viram em outras coisas. Então, eu não posso ficar em avião com 82 anos, não. Então, o que é que eu fiz? Eu resolvi vender tudo. E vendendo tudo, eu resolvi ir para outras coisas. Eu posso lhe fazer uma pergunta. Quem é que você acha que hoje é mais poderoso em carros? Carros? Carros, automóveis. De ter ou marca? Como você queira. Quem é o cara mais vitorioso, mais rico, que mais ganha dinheiro com isso? Acho ou que está ganhando? O que está ganhando hoje, eu diria que é o Verstappen lá da Fórmula 1. Pois é, você veja, você está equivocado. Quem mais ganha dinheiro é o cidadão que fez um aplicativo para os carros, que você pede, me leva daqui para ali. Ele não tem carro, ele não tem pneu, ele não gasta nada de gasolina, ele não gasta nada e ganha 25% da mesma coisa para comida. O cara não tem fogão, não tem restaurante, não gasta com alvará, com nada. E ganha dinheiro em cima da comida de quantos restaurantes. Então, o mundo agora está marchando para o aplicativo. Aquele sujeitinho chinês que chegou nos Estados Unidos, tentou 3 vezes ir, não conseguiu, mas terminou entrando, conseguiu chegar lá com o Zoom. O que aconteceu permitiu que na hora da pandemia, todo mundo falasse com todo mundo, o Senado não parou de funcionar, a Câmara não parou de funcionar, os juízes não pararam de fazer. Ele chegou sem um centavo no bolso. Hoje é um homem por volta de 18 bilhões de dólares. Então, quem tiver juízo está começando a olhar o mundo do futuro. Não é ficar olhando para trás e dizer, se eu comprasse um boi, engordasse o boi, vendesse a carne, é muito demorado. O mundo de hoje não permite que você fique conversando. Você tem que estar raciocinando, descobrindo, correndo e sendo o Cabral. O que quer dizer o Cabral quando eu fiz a Escola Superior de Guerra? Sabe o que é a Escola Superior de Guerra? Sim. É uma escola que tenta entrosar todo mundo, os militares, com os advogados, com tudo, todas as classes. É o presidente da República que pega 1.000 e tantas pessoas e escolhe lá dentro 300, para fazer naquele ano 8 horas por dia no quartel. E conhecer o Brasil todo e faz documentos que servem para orientar a presidência da República. Resultado, o que é que acontece? Se você não estiver cuidando dessas coisas, seguindo o Cabral, porque o Cabral é o que já foi primeiro, não foi o que chegou aqui no Brasil, os portugueses todos que vieram depois não foi porque o Cabral veio, então o Cabral serve disso, de exemplo. Então você tem que olhar os Cabrais que estão por aí. O que é que estão fazendo? O cara ganhou dinheiro em quê? Será que isso vai colar? Analisa e vê se você pode entrar. Se você vê que tem coragem e tem oxigênio para isso, faça. Que você vai pegar as coisas ainda crescendo. Não fique nas coisas tradicionais esperando que caia no chão, que não cai. O senhor cita o mundo do futuro e com toda essa bagagem de experiência de vida, de diversas áreas de atuação, mudamos muito nem pegar toda a vida do senhor, mas dali dos anos 90 para cá, quando o senhor ingressa no mundo político, mudamos muito como país, como nação tecnológica desenvolvida. Lamentavelmente, o Brasil tem mudado de rumo de quando vez. Vai e vem. Parece um dos livros meus fala da saga Suassuna. O que é que quer dizer isso?
Nós nós fizemos o trabalho, eu gastei o dinheiro para fazer isso, mas nós fizemos um levantamento da nossa família desde o início. Nós começamos por volta de 1160, numa Cavalcante, e os Albuquerque por volta de 1200 e pouco. São as famílias que foram as nossas precursoras. Nós deixamos de chamar Cavalcante de Albuquerque porque saiu um barão e um visconde de Suassuna. Esses caras, esse Suassuna, era nada mais nada menos irmão de outros 3 irmãos que foram condenados à morte pela rainha Carlota Joaquina. Por quê? Porque lutaram contra o Império e quiseram fazer de Pernambuco um país. Naquele tempo, Pernambuco tinha um terço, uma metade quase da Bahia. Não existia Paraíba, não existia Pernambuco, não existia Ceará, não existia, tudo aquilo era Pernambuco. À medida que foram havendo, e eram fabricantes de açúcar, que era o ouro branco. Se você fosse vender para um português, quisesse vender o seu açúcar, você fez, só podia vender para um português. E tinha tinha um teto para você vender. O português podia pegar o seu açúcar e vender 10 vezes, 20 vezes mais caro do que isso. Você não podia. Então começou a haver a Academia Suassuna, que foi uma tentativa de mostrar que no mundo novo, Napoleão tomando os reinados todos, podia também a gente se tornar independente. O Império acabou com isso. O Império apertou todo mundo lá, terminou havendo revoluções. E Pernambuco passou a ser um país por 70 dias. 70 dias. Os Estados Unidos reconheceram. Mas o Império conseguiu ganhar, matou cerca de 1.600 pessoas, e nós ficamos sendo, por um lado bom, um paísão grande, sem ser dividido. Mas, por outro lado, nós aprendemos que só tem uma solução, é botar para estudar. Esses 4 que fugiram para a Europa, o pai botou no navio e mandou, voltaram, foi Visconde, Barão de Albuquerque, Barão de Suassuna, Barão, todos foram ministros, todos foram senadores, todos foram governadores de Pernambuco. Por quê? Porque estudaram fora e chegaram. Se você quer mudar de nível, só tem um jeito, estudando. Prestando atenção no que está acontecendo e focando no futuro. E é importante o senhor falar essa última frase, principalmente prestar atenção no que está acontecendo, porque muita gente, principalmente o pessoal da juventude, que hoje tem tudo muito na mão, muito rápido com essa questão de tecnologia, acha que a escola está ficando obsoleta, que é só você estudar pela internet, essas coisas assim. O senhor foi professor, Continuo. Diria que é professor, né? Porque professor a gente nunca deixa de ser, eu tenho a honra de compartilhar dessa profissão também. Como é que o senhor enxerga a valorização do professor hoje, num contexto geral, e os desafios que são enfrentados? Porque a gente infelizmente vê no noticiário o professor sendo agredido, o professor sendo desrespeitado, sendo desvalorizado. O mundo está meio louco. Ou os países vão acompanhando essas mudanças tecnológicas e manter a tradição da história. A história tem que permanecer como está. No corpo humano maior, todo dia a gente descobre mais um pouco, principalmente no cérebro. Você veja, por exemplo, o corpo humano. O corpo humano, quem era o órgão mais importante por muitos séculos? O coração. O coração, os religiosos diziam que era a caixinha da alma. E o coração, até as músicas, você vê o coração, quando te vê, bate feliz, não é isso? Era o coração era quem sentia tudo, é quem decide. Não é verdade. A gente descobriu depois que é o cérebro. E do cérebro tem muita coisa ainda que a gente não sabe. De 50 para cá, nós descobrimos que os caras que eram valentes, brigões e tal, corajosos, não era mais nada menos do que doido. Tinha alguma psicose. Tinha alguma coisa, a violência não era à toa. A gente descobriu que cada um de nós tem algum problema. E qual é a parte do cérebro? Faz isso, faz aquilo. Ontem eu estava vendo na televisão, a mulher não consegue falar, mas botaram
ligação dela na cabeça com o cérebro, e ela não fala, mas a televisão fala por ela, porque está lendo, vendo e está falando. Veja só, o mundo está assim, mutante. A gente tem que estar de olho, mas não pode deixar de olhar também o passado. É aquilo que eu falei, o passado é para ensinar. Sim. E tem as coisas de história, nós temos que manter, mas tem coisas que você tem que começar a olhar para o futuro. Por exemplo, quando eu era garoto, a língua que eu falava, fora português, era francês. Por quê? Porque era a língua do mundo. A França fez uma série de coisas erradas. Perdeu o espaço. E perdeu o espaço de um jeito tal que hoje é um país de segunda categoria. Na tecnologia, na economia e tudo mais. E é um país forte, mas mesmo assim perdeu muito. A Inglaterra também perdeu muito. Sim. Em contrapartida, a Coreia do Sul tomou conta do... E a China voltou a ser forte, porque Mao Tse-tung deixou na cadernetinha dele, dizendo que os 200 anos de humilhação, que foi humilhada pelo Ocidente, iam custar. E está custando. Aí a China está mandando cada vez mais. Então, o mundo é mutante. Se é mutante, a gente tem que estar de olho aberto para acompanhar as mudanças, aproveitar as mudanças e fazer com que a gente chegue a um lugar que seja o lugar que a gente queria. Franca evolução, né? Um organismo Não ser esquecido. Se eu perguntar a você, você sabe o nome do seu avô? Sei. E do seu bisavô? Não os conheci. Não os conheceu. Sei. Por que não conheceu? Se fosse, vamos supor que fosse um cientista, você Conheceria. Então, você não pode passar pela vida sem deixar rastro. Aí eu chego na área das academias. Por que o cara é imortal? É imortal porque cada um que entra no lugar, na cadeira, vai ter que citar o nome dele. Então ele nunca vai ser esquecido. Ele vai ser sempre lembrado. Isso é importante. Tem uma poesia que diz o seguinte: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça só passou pela vida, não viveu. Foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Você tem que lembrar que você tem que deixar rastro. Eu fico muito feliz de ver que em Campina Grande tem um bairro com o nome do meu pai. Agora estou indo para lá inaugurar uma praça com o nome do meu pai. Se você chegar na Paraíba e perguntar assim, tem algum político paraibano vivo que tem estátua? Eu sempre gozo eles dizendo isso. Quem é o cara vivo que tem estátua? Aí ele, vivo não tem estátua, só depois de morto. E conversa, vai lá na universidade para os pobres, que eu fiz quando fui ministro, junto com a Federação da Indústria, e fizemos para o cara aprender a mexer em motor, para fazer uma casa, a fazer ligação elétrica e tal. Hoje tem mais de 30 mil alunos que já passaram. E tem uma estátua minha na frente. Aí os caras ficam danados da vida. Quando o pessoal falando, eu digo, quem botou o primeiro shopping em Campina Grande? Eu. Quem botou a primeira faculdade de medicina sem ser federal, para funcionar? Eu. Então, você tem que estar marchando na frente. E tem que saber a hora de sair. Por que eu vendi quase tudo? Porque começou a ter demais. Então, o que era um lucro desse tamanho, passou a ser desse tamanho. Não está valendo a pena. Mesmo assim, eu tenho ainda alunos estudando em 48 colégios, 48 países. Alunos que estão fora do país e que estão continuando no sistema brasileiro. Faz 36 anos que eu fiz isso. Olha só, 36 anos. E continua, é o CIE, Centro Internacional de Ensino. Eu tive um aluno já que estava fazendo volta ao mundo. Onde ele chegava, estava o material dele e ele deixava as provas preenchidas, provas difíceis, porque nem o pai nem a mãe tinham como ajudar muito, não. Então, dá trabalho a fazer isso. Mas está lá funcionando até hoje. Então, a vida é isso. A vida é você estar olhando, vendo as oportunidades e tocando o bonde. Senão, você não vai ter lembrança, não vai ter lembrança. Você não vai ser nome de rua, você não vai ter feito alguma coisa que preste, você não vai ter sido membro de uma... Hoje eu estou em
vou então em 3 academias. Se conseguir, que eu acho difícil. Se tudo der certo. Vai dar, vou para a quarta. E as quartas, essa quarta é uma honra tremenda. A outra, a terceira também foi uma honra tremenda. Mas a gente tem que procurar por isso tem que lutar. Eu podia estar à beira da praia, olhando o mundo, tocando violão. Não, eu tenho que deixar alguma coisa para deixar livros. Daqui a 500 anos o cara vai chegar na biblioteca, está lá o nome. Meu Deus, o que é que esse cara dizia? Deixa eu ver. Lembrou que eu existia. Como de fato as pessoas das academias, a nomenclatura melhor não poderia ter do que imortal, né? Porque eu recentemente fui agraciado de estar num evento na própria ABL, que homenagearam a Nelly da Pinhon, que faleceu recentemente, né? Uma imortal da academia, e lá conversávamos sobre isso, né? De fato, é uma imortal. Óbvio, morre terrenamente, mas você não está aí, você está na história, tem uma obra, tem um legado. Vai ter um problema futuro, porque que a menina que vai morrendo, eu não sei que tamanho vai ficar esse discurso, porque o cara tem que falar o nome todo mundo. Pois é, uma hora vai ficar pesado esse discurso. Mas além desse lado da educação, da cultura, desse legado todo que a gente vem conversando aqui, senador, também tem a parte comercial, né? O senhor, como a gente falou no começo, é empresário e hoje é presidente da Associação Comercial e Industrial da Barra da Tijuca, a Cibarra. E a gente aqui no Rio sabe o tamanho da Barra da Tijuca. Nós estamos com quase 400 mil pessoas morando nos finais de semana. Durante a semana diminui porque muita gente mora em outros lugares e vem passar o final de semana. Assim, é uma cidade dentro do Rio. Mas nós temos 16 shoppings. Nós temos uns 40 cinemas. Teatros e cinemas. Nós somos uma área muito pesada na economia do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. O ruim é que isso atrai muita violência, porque os caras vêm de motocicleta para assaltar a gente e tal. Temos que lutar por isso. Nesses 37 anos eu fui fundador e já tentei sair várias vezes. Só que não querem deixar eu sair. Né? Não querem deixar sair. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma ligação com a polícia, a gente tem que fazer uma ligação com o governador, e no final precisa ter um certo jogo de cintura. Outro dia desse, no meu condomínio, é a 5ª vez que eu sou eleito. Eu não quero continuar no condomínio. Eu estava nos Estados Unidos, não sou mais candidato, não quero mais ser síndico. Quando voltei, tinha me elegido de novo. Por quê? Porque quando precisa de uma coisa, eu peço com a gentileza do prefeito, eu peço a gentileza do prefeitinho ir lá conversar com a gente, eu peço com o governador. Aí, não, você faz melhor do que a gente. Faz melhor do que a gente, mas vai pesando. É como se você estivesse levando peso e toda hora alguém quer botar mais um peso nas suas costas, fica mais difícil. Mas, como dizia o velho meu pai, quem não nasceu para servir não serve para viver. Nós temos algumas coisas assim que são fiadas na cabeça da gente à força. Por exemplo, nós, Suassuna, temos os conselhos de família, onde tem gente, onde tem Suassuna para fazer, tem conselho. O conselho tem a obrigação de ver quem está passando dificuldade, quem precisa de ajuda, quem é que pode ajudar, e chama atenção. Mas o pior de todas dessas coisas que fiam na cabeça da gente, o pior não, o melhor, é que diz o seguinte: melhor do que nós, ninguém. Igual muito pouca gente. Pior quase todo mundo. Então, não esqueça que você é dessa família. Melhor do que nós, ninguém. Igual muito pouca gente, pior quase todo mundo. Você tem que se portar assim. Então, isso obriga você. Às vezes você fica, não vou fazer, mas olha em volta e diz, não, mas eu sou só assim. Tem que fazer. Tem que cumprir. Tem que lutar. Tem que vencer. Ou pelo menos tem que tentar vencer. É isso. E senador, uma pergunta agora mais no âmbito pessoal. Como é que é o peso de carregar um sobrenome como esse? Como o senhor falou, né, na época do Império já havia o sobrenome e ele vem caminhando praticamente junto com a história do Brasil, né? O senhor citou aí a morte de João Pessoa e a fuga para cá. Você ainda agora eu fiz uma pergunta que não devia ter feito. Teu pai, avô, você lembra? Bisavô, você já não lembrava. Você olhar os seus antepassados, tem coisas boas e ruins. A família nossa, por exemplo, eu vi a parte italiana ser massacrada. Eu li, não vi, eu li.
Nós éramos de Florença. O Cavalcante era um poeta, criou uma escola de poesia, era amigo do Dante, brigou com os Médicis. Os Médicis mandaram matar, porque naquele tempo era mandar matar mesmo, mandou matar todos. Escaparam 2. Um foi para a Espanha e o outro veio parar aqui no Brasil. Esse do Brasil é uma família talvez a maior do país. Casou com a Índia, Arco Verde. Daí você vê Arco Verde aqui, Arco Verde, tudo é descendente dele. E ele foi obrigado pela rainha a ter que fazer de conta que esse casamento não existia e casar com a portuguesa, porque a rainha Joaquina, quando chegou aqui, disse, não pode estar casada com o índio, não. Tem que casar com a portuguesa. E arrumou a portuguesa e ele obrigou ele a casar com a portuguesa. Bem, veja só. A gente, quando fica olhando o passado, a gente vê que tem casos doidos. Como, por exemplo, nós somos descendentes, o português, o Albuquerque, de uma filha ilegítima hoje. Naquele tempo podia. Uma dama de honra da rainha. Só que o português era meio doido, o Dom Dinis, botou o nome do filho ilegítimo do filho legítimo que ele teve com a rainha. E o ilegítimo era mais inteligente do que o legítimo. Então ele queria que o rei fosse o filho ilegítimo. Só que o outro, quem era o avô? O rei de Castela. Veio com o exército dele, derrubou ele, ele foi preso e ficou, não foi morto, mas ficou obrigado a viver no castelo tal. E o irmão foi tangido lá para uma cidadezinha na fronteira da Espanha. Nessa brincadeira, o que aconteceu? Você vê que já tem uma coisa ilegítima no nosso antepassado. Por volta de 1425, nós tivemos um outro problema. A mulher mais bonita de Lisboa, dizíamos, era casada com um Godmide. Ela era Albuquerque. Acontece que o rei também gostava dela. E as duas se encontravam. Quando o Godmide descobriu, foi lá, meteu a faca, matou a apunhaladas. O rei mandou degolá-lo em público, esquartejá-lo e espalhá-lo para mostrar que o rei era rei. E proibiu os 3 filhos dela de usarem o nome dos Godmide. Tiveram que ficar com o nome de Albuquerque. Um deles é o Albuquerque, que foi vice-rei da Índia. O outro foi chefe da armada portuguesa, toda a marinha. E você diz, que coisa boa ele foi. Ele foi o herói. Foi um herói, mas a mãe não era uma heroína. Era uma louca que fez o marido ser morto e foi morta. Então, em seu passado, tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Eu olhei e digo, meu Deus, não sei se eu vou fazer isso. Não, mas vou fazer porque é a história. Fiz, está no livro. Mas mostra que a gente segue uma senoidial. Tem hora que a gente está de cima, tem hora que a gente está de baixo, tem hora que o Visconde de Albuquerque é o ministro da Fazenda, é o ministro da Guerra, é a rua lá no final do Leblon, com aquela coisa do córrego, aquela água correndo no meio. E às vezes você descobre que tem uma mulher que trai o marido, uma outra que não respeita a rainha. Tem coisas boas e ruins, mas você precisa saber a sua origem e precisa saber quem passou pela sua... quem fez você chegar a ser o que é. Certo. Então a gente começa a entrar na nossa reta final aqui e mais uma vez agradecer o senhor por esse bate-papo aqui conosco. E a gente, claro, fala do período que o senhor esteve na política, né? O senhor foi ministro da Integração Nacional do governo Fernando Henrique Cardoso, foi senador em 2 períodos. Primeiro mandato foram consecutivos de fevereiro de 95 a fevereiro de 2007, se eu não estiver errado. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. E o segundo... Primeiro de 95. De fevereiro de 95 a fevereiro de 2007. Isso. E o outro de 29 de setembro de 2020 a 21 de janeiro de 2021. E agora ainda estou indo. Ainda tenho uma carteira de senador. Que legal. Que não é o titular, mas acaba quando? Olha aqui. 27. Em 2027. Então, ainda até 2027, eu posso estar usando
a minha carteirinha, o passaporte vermelho e o emblema do Senado. Isso, se você perguntar, é bom? É uma prova de que você ganhou uma luta. Uhum. Mas tem hora que dá vergonha. Quando você vê que tem... Eu não devia dizer isso, mas vou dizer. Quando você vê que você chega e diz assim, eu boto a mão no fogo por tantos %, e vê que cada ano você bota a mão no fogo por menos gente, menos por cento, você vê que a política está precisando de ter uma reforma. Sim. A gente não pode ter um país que de repente sai um cara lá de longe e passa a governar tudo, que nem é o direito dele. A gente não pode ter fraquezas. O país tem que ser homogêneo na subida. E essa coisa que eu gostaria, que o Brasil tivesse como a Coreia do Sul, subindo, ao invés de estar vru. Isso é muito ruim para a gente, porque tira o... Apesar que tem coisas no Brasil que são inacreditáveis. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa da Universidade de São Paulo e fiquei assim, boquiaberto. Numa área interior, a banda de Tocantins e coisa, o marido, noivo, só aceita a mulher se o pai tiver feito o serviço que tinha que ter feito. No Brasil, isso não pode ser. Mas está lá na busca que fez a Universidade de São Paulo, mostrando que tem. Então, a gente tem que homogeneizar, a gente tem que fazer com que todo mundo ande no progresso e não ter gente ainda que está vivendo o tempo do descobrimento. Eu fico pasmo de ver, eu chego, por exemplo, na Baía da Traição, na Paraíba, todo mundo tem carteirinha de índio, o cara tem olho azul, o cara é todo louro e tem a carteirinha de índio. Eu fico olhando e dizendo, meu Deus, quem paga as coisas de índio? Eles são inimputáveis, eles recebem ajuda, eles recebem um horror de coisa, e aí eu digo assim, a gente tem que levar a sério as coisas como devem ser. Tem coisa que não está acontecendo. Para a gente finalizar esse papo, nós só lembrando aqui que o senador Ney Suassuna passou pelo PMDB, pelo PP, pelo PSL, atualmente está no Republicanos. E homenagens são as diversas: Ordem do Mérito Militar em 1996, Ordem do Mérito das Forças Armadas, Grande Oficial em 1997, Ordem do Mérito Jornalístico, Grande Oficial da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, em 1998, Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial também em 98, Medalha do Pacificador pelo Ministério do Exército em 1995 e Medalha do Mérito Tamandaré em 1999. Senador, em nome do Jornal DR1, quero agradecer a presença do senhor aqui na nossa redação. Falou do Arco Verde, o edifício é edifício cardeal Arco Verde. Ah, é? É edifício cardeal Arco Mas Verde. eu queria dizer só uma coisinha aqui no final. E exatamente isso, que eu ia pedir que o senhor fizesse as suas considerações finais e deixasse um recado para Eu quem nos recebi mais acompanha. prêmios fora do país. Eu recebi prêmios, por exemplo, na Ásia, que é o segundo prêmio do mundo. O maior nosso é o Nobel e a África é o MUSE. Eu fui lá receber, junto com o ex-governador dos Estados Unidos, da Califórnia, com o primeiro-ministro de China e tal. Eu recebi muitos prêmios no exterior, porque eu fui o cara que... Você está vendo esse telefone? O telefone a gente tirou. Mas o telefone, você não imagina o trabalho que eu tive para fazer a aprovação da implantação do telefone celular. Por quê? Porque era um caro e era um preço muito grande você ter os telefones que tinha. E cada estado tinha uma companhia e ninguém queria perder o emprego. E estado nenhum queria perder o que arrecadava. Se você chegar, por exemplo, numa farmácia e pedir um remédio, custa 450 o original, o outro custa 100. Qual é o que custa 100? O genérico. Quem brigou pelo genérico fui eu, enfrentando toda a indústria estrangeira. Quando você chega e come uma manga que não tem nenhum fiapo, você diz assim, como melhorou. Não, aquilo dali foi transgênico. Fui eu o relator. Essa ministra que está aí falando, chegava e dizia, você não pode fazer isso, porque vai acabar com a flora, porque vai misturar tudo, o milho vai acabar.
Não é assim. Todo mundo está tendo transgênico para minoria. Nós não estamos tendo. Nós só temos 3 transgênicos. A França tem 80, a Inglaterra tem 80 e tantos, os Estados Unidos tem 100 e tantos, a China tem, o Japão tem mais ainda. E, graças a Deus, eu consegui aprovar. Eu trabalhei por coisas muito duras, muito sérias. Célula-tronco, você não imagina o que foi. Eu fui ameaçado de ser expulso da igreja, porque eu não podia, que estava matando crianças. E como crianças se não tem nem... São 48 células só, não tem um pingo de sistema nervoso. Não existe. E ainda mais, o cidadão bota para congelar por 5 anos. Quando chega no 3º ano é que pode usar, se o pai e a mãe derem autorização. Se não, vai para o lixo. Melhor que tenha algum uso, né? Isso serve para quem necessita da saúde. Então, eu sei o que é dificuldades. Eu tenho enfrentado as dificuldades. Eu continuo cumprindo o que meu pai fez. Continuo obrigando quase os da minha idade ou que estão ligados a mim a cumprir as normas e melhor do que nós ninguém, igual pouca gente, pior quase todo mundo, porque se não for assim, você não vai chegar à vitória. A vitória, no final, é morte, mas a morte com lembrança não é morte, é imortalidade. Senador, obrigado pelas palavras, obrigado pelos relatos. A você que nos acompanha no Jornal DR1, obrigado por acompanhar essa entrevista até aqui. Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade.